Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das ofertas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 32, 32º domingo do tempo comum. Já estamos no finalzinho da nossa caminhada de tempo comum. Daqui a pouco nós vamos entrar no outro tempo na nossa igreja, em que a palavra de Deus vai ter outra dinâmica. Tem um mosquito aqui que está infernizando desde cedo. Em outra dinâmica, o tempo da quaresma. Mas até lá a palavra de Deus ainda tem alguns recados para nós. E nesse final de semana, nós somos convidados a sermos ou a fazermos um culto verdadeiro a Deus. De sermos homens e mulheres honestos com Deus. De oferecer para Deus aquilo que deseja o nosso coração. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos alerta que Deus não se interessa com grandes manifestações religiosas, mas quer que nós nos entreguemos conscientemente em suas mãos. E nós vamos perceber isso ao longo das 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, Livro dos Reis, o capítulo 17. A figura central do Livro dos Reis é o profeta Elias, cujo nome significa o meu Deus é Senhor. E ele atua lá no Reino do Norte, cuja capital era Israel, mais ou menos 900 anos antes de Cristo, século IX antes de Cristo, numa época muito difícil, em que a fé estava sendo questionada devido à infiltração do culto a outros deuses dentro de Israel. E o principal culto que entrou dentro de Israel era o culto ao deus Baal. Então Elias lutava contra tudo isso, numa época em que quem governava o povo era o rei Acabe, 873 antes de Cristo.
E a luta de Elias é tamanha que ele desafia os profetas do Deus Baal. Se o Deus Baal é o Deus verdadeiro, então vamos para um duelo. Os profetas do Deus único, do Deus verdadeiro, contra os profetas do Deus Baal. Que nós chamamos, o grande duelo do Monte Carmelo, é Livro dos Reis, capítulo 18. E nesse duelo morrem 400 profetas do Deus Baal. Então começa uma grande perseguição a Elias, e ele precisa fugir dali. Só que antes de fugir, ele profetiza que Israel será atingido por uma seca muito grande. Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. E essa seca profetizada por Elias não era um castigo de Deus, mas era uma seca para mostrar que o verdadeiro Deus, que o Deus da fertilidade é o Deus único, o Deus que eles chamavam de Deus Javé, não o Deus Baal. E essa seca, de fato, acontece. Só que o mais interessante dessa história toda é que quem favorecia o culto ao outro Deus, ao Deus Baal, era a esposa do rei Acabe, que se chamava Jezabel. O culto entrou em Israel porque ela permitiu, porque ela convenceu o seu marido a deixar que outros deuses tomassem a vida do povo e também tomassem o coração do povo. E aí Elias, diante daquela seca, ele sai para caminhar em busca de água, em busca de pão. E aí nós temos a primeira leitura de hoje, quando ele chega num povoado chamado Sarepta. Estava cansado, estava caminhando e de repente para, chega no povoado e pede para uma viúva um copo de água. Não é o que está na leitura, da primeira leitura de hoje? E quando aquela viúva dá as costas, ele fala: aproveita e traz também um pedaço de pão. E aí aquela viúva diz: olha, eu tenho uma porção de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou pegar essa farinha e esse azeite e vou fazer um pão para mim e meu filho comer. Depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada. Uma cena muito triste da seca. Cena essa que há umas 2 décadas atrás nós vivemos aqui no Brasil. Não tem coisa pior do que a seca, gente. A falta de água, a falta de alimento. E de repente, Elias chega numa casa e pede a única porção de comida que aquela mulher tinha para saciar a fome e a sede dela e do seu filho. E Elias, faça isso, mas me traga um pedaço de pão. E aquela mulher, diz a primeira leitura, que aquela mulher, ela obedece. Portanto, ao obedecer, a bênção acontece. Diz a primeira leitura que enquanto Elias estava na casa daquela mulher, a farinha não diminuía, e o azeite também não. Portanto, a bênção estava acontecendo, ou a bênção acontece quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis a Deus. Às vezes a gente vê pelas ruas aí, principalmente dos nossos irmãos evangélicos, o adesivo lá, Deus é fiel. Isso nós sabemos de cor e salteado. Agora, o adesivo precisava ser o contrário, deveria ser, eu sou fiel a Deus. Porque atrás de um adesivo eu posso esconder uma infidelidade. Ao passo que eu sendo fiel a Deus, aí sim, a bênção vai acontecer na minha vida. E aquela viúva, gente, ela não cultuava o Deus único, o Deus de Elias, o nosso Deus, o Deus Javé. Ela cultuava o Deus Baal. E Deus, na sua infinita misericórdia, vem em socorro daquela viúva e vem em socorro do filho dela. Ela partilhou o pouco que tinha e não ficou mais pobre por isso.
porque diante de Deus os bens partilhados se tornam fonte de vida, se tornam fonte de bênçãos. E aí a gente olha a segunda leitura, a carta aos Hebreus, o capítulo 9. É um pouco complicada essa carta aos Hebreus, até porque ele começa o texto lá no versículo 24. Mas nós podemos lembrar os domingos anteriores. Depois que o autor da carta explica sobre a imperfeição do culto, o culto não estava produzindo mais nada. Depois que ele fala sobre a antiga aliança, depois que ele fala da ineficácia dos sacrifícios oferecidos no templo, agora o autor dessa segunda leitura começa a explicar por que o sacrifício de Cristo é perfeito. O que aconteceu antes de Cristo não tinha perfeição, porque muitas vezes manifestava um desejo da própria pessoa, porque muitas vezes levava a pessoa a ir até o templo, mas uma presença física, o coração ficava lá fora, vivia uma vida de fingimento. E agora ele vem explicar por que é que o sacrifício de Cristo é perfeito. E depois ele diz que Cristo se tornou o mediador da nova aliança. E ele continua dizendo que Cristo entrou uma só vez no santuário. E quando ele entra no santuário, ele leva o seu próprio sangue. E leva para obter a redenção de toda a humanidade, desde a fundação do mundo até o final dos tempos. Mas afinal de contas, por que é que o autor dessa primeira leitura, o que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Cristo veio a este mundo para libertar o homem de todo o egoísmo. Cristo veio a esse mundo para libertar o homem de toda a ambição. E para que isso acontecesse, era necessário que o mundo se transformasse. Era necessário uma metanoia, ou seja, uma mudança radical. Mudança radical de coração, mudança radical de mente, mudança radical de valores, de atitudes. Então Cristo propôs com sua palavra, propôs com o seu exemplo, propôs com a sua vida, que esse homem passasse, depois dessa transformação, a percorrer um caminho de amor, a percorrer um caminho de partilha, a percorrer um caminho de serviço, um caminho de perdão. Só que isso não aconteceu. Por isso, Cristo precisou entrar no santuário, no templo, e oferecer o seu próprio sangue. Era a missão nossa transformar esse mundo. Depois a gente olha o Evangelho de hoje, o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, que nos mostra que Jesus estava em Jerusalém e estava dentro do templo. Já estava bem próximo de Jesus sofrer a sua paixão. Os doutores da lei, os donos da religião, já haviam decidido no seu coração que Jesus precisava sair de cena, que não tinha espaço para essa proposta de Jesus. Portanto, já estavam decididos que Jesus iria morrer. E Jesus também sabia disso. A cada passo que Jesus dava, a cada palavra de Jesus, ficava muito claro que o reino de Deus não era compatível com a proposta que os doutores da lei apresentavam. Então começam a tramar a morte de Jesus. Começam a procurar coisas para condenar Jesus. E o texto de hoje mostra que Jesus tem plena consciência de que a religião havia se transformado numa proposta vazia. Que a religião havia se transformado em algo estéril, em algo que não produz nada. Para Jesus, a religião, do jeito que estava na época dele, não servia para mais nada, senão para manipular as pessoas. Do jeitinho que a gente vê hoje nas madrugadas nos nossos televisores.
A religião sendo usada para manipular as pessoas. A religião sendo usada por interesse pessoal. A religião sendo usada para arrancar dinheiro das pessoas. Jesus tinha plena consciência disso na sua época. Gente, se passaram 2018 anos. E parece que as coisas se repetem. Então Jesus está convencido de que religião já não serve para mais nada. E aí começa toda essa cena que nós vimos no Evangelho de hoje. Numa outra passagem, ele chamava o templo de covil de ladrões. Lá em Marcos capítulo 11, de 15 a 19. Então ele chama os discípulos, aqueles que estão mais próximos dele, e começa a explicar: olha, cuidado, é o Evangelho de hoje. Tomai cuidado com os doutores da lei. Ou seja, tomai cuidado com esses líderes mentirosos. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Gente, doutor da lei na época de Jesus era uma figura intocável. Eram muito respeitados, tinham muita autoridade, eram admirados por todos. Mas Jesus é capaz de ver além das aparências. Por isso Jesus fala isso. Mostra que vivem uma vida fingida. Mostra que vivem a hipocrisia, que são incoerentes, que fazem coisas somente para serem vistos. Então Jesus fala: cuidado com essa gente. Gostam muito de espetáculos, gostam muito de serem aplaudidos, mas suas vidas é uma grande mentira. Por outro lado, Jesus começa a observar algo que ninguém estava observando. Gente, o templo era algo muito suntuoso, era algo muito grande. E existia no templo várias caixas onde se colocavam as ofertas. Existia a caixa dos pobres, a caixa dos ricos e a caixa dos muito ricos. E todo mundo sabia qual era a caixa dos ricos, porque na frente da caixa vinha lá o valor que tinha que ser colocado ali dentro. Na caixa dos pobres não tinha nada. Então imaginem, uma religião que já não servia para mais nada, senão para fazer espetáculo. Imaginem todo mundo olhando para aqueles que iam colocar dinheiro na caixa onde se colocava maior número de dinheiro. Os ricos. Quem é que ia olhar para uma viúva que estava trazendo 2 moedas para colocar na caixa dos pobres? Todo mundo estava olhando para o outro lado. E Jesus percebe a atitude daquela viúva. Algo que ninguém estava vendo. Uma viúva que coloca tudo o que possuía no cofre do templo. E Jesus, nesse momento, ele vê com os olhos de Deus. Ele não vê com os olhos humanos, porque os olhos humanos querem olhar para coisas bonitas. Os olhos humanos querem olhar para coisas agradáveis. Quem é que gosta de andar pelo centro da cidade e olhar debaixo dos viadutos aquele monte de pobre espalhado lá? Aquilo não faz bem para os olhos do mundo. Por isso são colocados à margem. Eu acredito que se Jesus voltasse, ele iria nascer num lugar desse. Ele não iria nascer dentro de uma catedral. Ele não iria nascer num bairro rico, onde as pessoas tratam os outros com indiferença. Certamente ele iria nascer debaixo de um viaduto. Certamente ele iria nascer numa favela, num lugar onde falta tudo. Mas muitas vezes não falta solidariedade. Uns amam os outros.
muito mais do que se tivessem num bairro de classe alta. E Jesus começa a olhar a atitude daquela viúva, dando tudo, olhando com os olhos de Deus, porque Jesus é capaz de ver além das aparências. Ele vê naquela viúva uma mulher que se doa inteiramente, que se entrega sem medidas. E aí fica muito claro que o encontro com Deus, ele passa por coisas simples. O encontro com Deus passa por coisas despercebidas, mas que expressam uma grande generosidade. E aí a gente percebe que o coração agradecido, ele se torna generoso. Ninguém sabe por que é que aquela viúva foi até o templo. Ninguém sabe o que Deus tinha feito na vida daquela mulher, para que aquela mulher pudesse dar tudo o que ela tinha. O Evangelho não conta. Da mesma forma que o Evangelho não vai contar o que é que Deus tem feito na minha vida. O que é que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Mas nós sabemos, e nós retribuímos de acordo com a bênção que chega na nossa vida. Sendo amáveis, amando, lutando para que a paz aconteça, transformando esse mundo num lugar melhor. Vamos pedir para Deus essa graça, gente. Deus hoje nos presenteou com o sol depois de uma semana. O que é que Ele nos pode dar nesse dia de hoje? Além do calor desse sol, mas o calor da sua bênção, o calor do seu amor para com cada um de nós. Que ao iniciarmos essa semana, tenhamos essa certeza. Deus caminha conosco, mesmo quando a luz não aparece, mesmo quando a incerteza desse mundo bate na minha porta, mesmo quando a dor bate no meu coração, mesmo quando a falta de esperança vem chegando perto da minha família, Deus está ali conosco. Da mesma forma que esse sol hoje nasceu e aqueceu a terra, que ele também possa nascer e aquecer os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.